Dizem que monstros andam entre os homens, mas poucos sabem distinguir quem é a verdadeira fera. Eu sou Cláudio Coelho, e você está no canal Locra. Antes de começarmos essa jornada, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. Hoje eu vou te levar por uma história que atravessa o tempo, do deserto em chamas das cruzadas ao coração de um império oriental devorado pela própria glória. Um homem que bebeu o sangue de algo que não era humano. E uma princesa nascida sob a sombra de um trono amaldiçoado. Dois destinos separados por séculos, mas unidos pelo mesmo fardo, o de carregar o peso do sangue e do tempo. Prepare-se para entrar em um mundo onde a fé se confunde com o pecado, onde os deuses se calam, e os monstros ainda caminham entre nós. Uma boa história para você, e um abraço. Enquanto o sol nascente tingia de cinza o céu do Oriente, o Palácio Dourado repousava num silêncio que não era de paz, mas de exaustão. No coração do palácio, o ar estava pesado de incenso, suor e morte. As cortinas de seda balançavam lentamente, como se tentassem afastar o inevitável. Ali, sobre o leito imperial, e 6 segundos, o imperador do dragão havia se transformado em sombra. O rosto outrora majestoso agora parecia uma máscara de cera, os lábios, entreabertos o esforço de uma última respiração. Lian, ajoelhada ao lado do pai, segurava-lhe a mão fria. O toque parecia vidro. Não havia lágrimas em seu rosto, apenas o vazio que resta quando o corpo ainda luta para compreender o que a alma já sabe. O brilho de seus olhos, tão semelhantes aos do pai, refletia o tremular das velas, e cada labareda parecia se apagar dentro dela. Atrás da princesa, Dama Akane, a imperatriz do leste, mantinha-se ajoelhada. Sua beleza ainda resistia, mas era uma beleza quebrada, trincada por dentro, como porcelana sob pressão. O tempo e o harém haviam-lhe roubado mais do que juventude, haviam-lhe roubado o direito de sonhar. Mesmo assim, ela permanecia ali, silenciosa, uma sentinela que guardava tanto a filha quanto o corpo do homem que amou e temeu na mesma medida. Do lado de fora dos aposentos, o som das concubinas cortava o ar. Choravam em uníssono, com vozes treinadas para o teatro do luto. Lágrimas falsas escorriam por rostos maquiados, e cada soluço era uma mentira cuidadosamente ensaiada. Sob os véus, olhares se cruzavam como lâminas, cada mulher calculando o próprio destino, medindo o espaço entre a perda do imperador e a ascensão de outro. Dentro do quarto, a atmosfera era ainda mais tensa. As 10 esposas secundárias, cada uma pertencente a uma facção diferente, permaneciam afastadas, imóveis, com os olhos fixos na cama imperial. Seus rostos carregavam expressões de respeito, mas suas pupilas cintilavam como as de serpentes aguardando o momento de atacar. Todas sabiam que a jovem diante delas, a princesa Lian, era o último voto do imperador, a filha favorita, a herdeira nomeada, o símbolo da última vontade do dragão. E nenhuma delas perdoaria isso. Entre todas, destacava-se Dama Saio, a primeira esposa imperial e mãe de Shuren. Sua postura era impecável, a compostura inabalável. Mesmo vestida de luto, irradiava autoridade e frieza. O rosto, belo como mármore, era uma estátua de desprezo e cálculo. Ela não chorava. Não rezava. Apenas observava. Seus olhos percorriam o corpo do marido morto, e a ausência do selo imperial ao seu lado não passou despercebida. O poder havia deixado aquele corpo antes da alma, e Saio sabia disso. Ele partiu, murmurou Lian, a voz baixa, quase infantil, mas carregada de peso. O que será de nós agora? Akane se aproximou, o olhar preso à filha. Tocou-lhe o ombro, firme, embora o gesto tremesse de dor. Lian! Sussurrou, quase sem mover os lábios, temendo que as paredes ouvissem. Não demonstre fraqueza. Aqui, o luto é apenas uma máscara, e as cobras rastejam sob o incenso. A princesa permaneceu em silêncio. Seu peito arfava em descompasso, dividido entre o amor e o dever, entre o luto e o medo. E naquele instante, o destino começou a se fechar sobre ela como uma mão invisível. E Shuren? Perguntou, enfim, a voz vacilante. Onde está o meu irmão mais velho? Akane suspirou, e o som soou mais como um gemido. Esqueça-o, Lian. Disse, dura, mas em tom baixo. Ele cortará tua garganta assim que tiver chance. A jovem virou-se, surpresa, quase ofendida. Ele é meu irmão. Ele não. Ele é filho de Saio. Interrompeu Akane, a voz agora carregada de desprezo. Aquele maldito mataria a própria mãe por poder.
Os olhos de Akane desviaram para o espelho dourado ao lado da cama, onde o reflexo de Saio se via nítido, sereno, vigilante, como se escutasse cada palavra. Por um instante, as duas mulheres se olharam através do espelho. Nenhuma moveu um músculo. Entre elas, a morte do imperador era apenas o primeiro ato de uma guerra que já estava decidida. Então, o som quebrou o ar. Um estrondo seco, metálico, seguido de gritos abafados. As portas dos aposentos explodiram em estilhaços. A guarda pessoal de Shuren entrou em formação perfeita, armaduras negras reluzindo à luz das velas. O golpe veio rápido demais para qualquer reação. Os soldados imperiais tentaram erguer as lanças, mas foram cortados antes que pudessem gritar. O sangue espirrou no tapete de seda, misturando-se ao incenso que ainda ardia. Lian recuou, assustada, agarrando o braço da mãe. Akane tentou protegê-la, mas foi empurrada de volta, o corpo atingindo o chão com um som seco. Os guardas de Shuren avançaram, disciplinados e impiedosos. Um deles agarrou os cabelos da princesa, puxando-a para trás. Não! Gritou Akane, a voz rasgando o silêncio do palácio. Toquem nela e eu. Mas a lâmina encostou em sua garganta antes que terminasse. O sangue escorreu em um fio fino, brilhante, e a mãe da princesa compreendeu, em silêncio, que o império já não pertencia aos vivos. Lian foi arrastada. As velas vacilaram. O último olhar que lançou ao corpo do pai foi breve, desesperado. Por um instante, pareceu ver os olhos dele se abrirem, talvez um reflexo, talvez uma alucinação pedindo por ajuda paterna. E então o corredor engoliu seu grito. Do lado de fora, o palácio inteiro parecia ter parado de respirar. O som dos sinos, ainda ecoando ao longe, misturava-se ao ruído metálico das armaduras. Sob o céu cinzento, o império chorava. Mas suas lágrimas eram feitas de ferro. Aquela manhã não amanheceu, apenas se impôs, cinzenta e pesada, sobre a capital imperial. O sol surgiu como um fantasma no horizonte, um círculo pálido e doente que mal conseguia romper o véu de névoa. O palácio mergulhou no caos. Os ministros corriam como ratos entre os corredores, carregando rolos de decretos que já não tinham dono. Monges se ajoelhavam nas escadarias, murmurando preces desconexas, e as criadas, tomadas pelo medo, desmaiavam entre orações apressadas. As vozes se misturavam, transformando a corte num mar de murmúrios histéricos, em que fé e ambição se confundiam. E, no entanto, no centro de toda aquela desordem, o corpo do imperador repousava em paz, o rosto sereno, como se tivesse enfim encontrado a resposta que buscou por toda a vida. Mas o som dos sinos não anunciava apenas o fim de um homem. Era o anúncio do nascimento de algo novo e terrível. Um império que surgiria não de espadas gloriosas, mas de venenos, promessas e sangue fraterno. Enquanto o sol pálido subia sobre os telhados do palácio, o estandarte imperial, outrora símbolo da vontade dos céus, tremulava sem força. O dragão dourado pintado sobre o tecido parecia agonizar, tentando respirar uma última vez. Na ala norte, Shuren, o príncipe primogênito, preparava-se diante de um espelho de bronze. Vestia sua armadura negra, polida e fria como obsidiana. Cada peça ajustava-se ao seu corpo com o som abafado do ferro que despertava. O olhar que devolvia o reflexo era o de um homem que já havia cruzado o ponto sem retorno. Nenhuma hesitação restava ali, apenas o cálculo silencioso de quem sabe que o poder não é herdado, mas tomado. Em outra ala, distante, a princesa Lian era arrastada pelos corredores, envolta em trapos que haviam sido sua roupa cerimonial. Os cabelos, outrora penteados com fitas douradas, agora caíam soltos, emaranhados, cobertos de poeira. Seus passos, forçados por mãos cruéis, ecoavam como preces partidas. O destino, invisível e inevitável, já se fechava ao redor dela como as muralhas da própria capital. O Império Han Hiryu pertencia, naquele dia, ao crepúsculo. E quando o crepúsculo governa, até a luz precisa sangrar. Do lado de fora dos muros, o povo vivia preso à incerteza. Ninguém sabia o que realmente acontecia dentro do palácio. Nas tavernas, homens embriagados apostavam em quem reinaria, o filho do trovão ou a filha do dragão. Nos templos, monges dividiam-se entre o luto e o medo, temendo que a fé fosse engolida pela política. Nas casas nobres, as janelas permaneciam fechadas, mas por elas voavam cartas e promessas, rápidas como corvos, levando pactos de aliança e traição. O império, que durante décadas viveu sob um único estandarte, começava a se fragmentar novamente, não pela espada, mas pela dúvida.
Os pássaros que antes sobrevoavam os jardins desapareceram. O perfume das flores de lótus, outrora sinal de bênção, agora carregava um cheiro amargo, de luto e apodrecimento. Sob o mesmo teto onde o império fora erguido com glória, ouro e sangue, restava apenas o eco de passos apressados, o som dos sinos e o frio de uma ausência que se espalhava como uma praga. Quando a notícia da morte de Dama Kani percorreu os corredores, já não restava quem acreditasse em coincidências. Foi encontrada morta sobre as almofadas de seda, o corpo em perfeita compostura, o rosto sereno, mas a cor arroxeada nos lábios denunciava o veneno. O médico imperial declarou que ela havia tirado a própria vida, consumida pela dor e pela vergonha. Disse ainda que o veneno veio de uma serpente estrangeira, de um tipo nunca visto naquelas terras, rápido, silencioso, absoluto. Mas nas entrelinhas do palácio, ninguém acreditava nessa história. O veneno podia ser estranho, mas o motivo era antigo. E o motivo tinha nome. Naquela mesma manhã, os criados de Akane e de Lian desapareceram sem deixar rastro. Alguns foram vistos sendo levados em silêncio pela nova guarda de Shuren, outros simplesmente sumiram, como se jamais tivessem existido. Os poucos que ousaram falar foram encontrados nos pátios internos, pendurados pelos pulsos, com placas pendendo dos pescoços, executados por conspiração. O golpe não havia sido declarado, mas já estava consumado. Ao entardecer, outro corpo foi encontrado, o monge Enrin, guardião do templo e confidente do imperador. Seu corpo estava aos pés da grande torre, os ossos quebrados, o sangue escorrendo entre as pedras do pátio sagrado. Os oficiais disseram que foi suicídio, que o velho monge, tomado pela culpa, lançou-se ao abismo. Mas quem o conhecia sabia, Enrin jamais pularia. Ele enfrentaria. E quando o vento soprou sobre o templo, passando pelas bandeiras de oração rasgadas, pareceu trazer consigo um som distante, como o riso amargo de um deus cansado. Enquanto o palácio chorava, Shuren agia. Sua ascensão foi tão rápida e precisa quanto o golpe de uma lâmina invisível. Os ministros que hesitaram foram removidos, os guardas leais à princesa, desarmados, e as ordens começaram a ser ditadas não mais em nome do imperador, mas do herdeiro. O trono, ainda morno pelo corpo de Sei II, foi ocupado pelo filho, o primogênito, o guerreiro e o predador. Do lado de fora, os sinos cessaram. O silêncio que veio depois pareceu mais terrível que o próprio som da morte. E quando a noite voltou a cair sobre a capital, o dragão que um dia voou sobre o continente agora rastejava na escuridão, cego, mutilado e faminto pelo poder que o havia consumido. Uma semana após a morte do imperador, os sinos do templo de Enrin ainda tocavam a cada amanhecer, mas já não em luto, tocavam por hábito, como se a própria cidade tivesse esquecido o motivo da dor. A capital de Rikoku vivia suspensa entre dois tempos, o do passado glorioso, que se dissipava como fumaça, e o do futuro incerto, que surgia com cheiro de ferro e cinzas. Nos mercados, os pregadores diziam que o dragão havia renascido em outro corpo. Nas tavernas, falava-se de conjurações e presságios. Nas ruas, o povo caminhava com os olhos baixos, temendo pronunciar o nome errado. Naquela manhã, o grande salão imperial abriu suas portas pela primeira vez desde o funeral. O ar estava denso, saturado pelo incenso queimado nos altares, e as colunas douradas refletiam o brilho trêmulo das lamparinas como se o próprio palácio respirasse. Os ministros, os conselheiros e os monges haviam sido convocados, alguns pela honra, outros pela força. O som das sandálias e o arrastar das vestes ecoavam pelo mármore, como o prelúdio de uma sentença. No trono, Shuren se sentou como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Nenhum gesto de hesitação, nenhuma sombra de dúvida. O corpo ereto, o olhar fixo e inabalável. A armadura negra, polida até o brilho do aço, refletia a luz do incenso e o fogo dos braseiros. Por um instante, muitos viram nele o reflexo jovem do próprio Issei II, só que sem a doença, sem o cansaço, apenas a força original da dinastia. Ao seu lado, sua mãe, Dama Saio, exalava autoridade. A facção de sua família ocupava as primeiras fileiras com ostentação, suas roupas ricas, seus rostos impassíveis, todos cientes de que a vitória não precisava ser proclamada quando o medo fazia esse trabalho por eles. Meu pai está morto. A voz de Shuren ecoou pelo salão, grave e controlada, vibrando como um trovão contido. O império precisa de ordem, e eu a trarei. Seus olhos percorreram cada rosto diante de si, nem que para isso o chão precise ser lavado com fogo. Ninguém respondeu. O silêncio que se seguiu foi denso e cortante, o tipo de silêncio que antecede um terremoto.
Os ministros baixaram as cabeças, não por reverência, mas por instinto de sobrevivência. Sabiam do decreto imperial, sabiam quem havia sido nomeada como herdeira legítima. Sabiam um nome que não devia ser dito, Lian. E mesmo assim, nenhum som escapou de suas bocas. O medo é a mais antiga forma de lealdade. Enquanto Shuren falava, as portas do palácio se abriram e os novos guardas marcharam em silêncio pelas laterais. Eram homens vestidos com mantos negros e capuzes de pérola, as cores do novo regime, as cores de Shuren e da estrangeira. Os passos deles soavam em uníssono, firmes, precisos, sem emoção. Não eram soldados comuns, eram sombras disciplinadas, treinadas para obedecer sem hesitar. Onde passavam, o ar parecia esfriar. No meio da assembleia, Lady Kaoru no Setsuna, uma das 6 grandes generais, observava. A mulher que comandava exércitos agora observava o jogo do poder como quem assiste a um incêndio que não pode mais apagar. Sob o manto de oficial, seu punho se fechava lentamente. O dragão se alimenta dos cordeiros. Murmurou, baixo bastante para que apenas o vento ouvisse. Shuren se levantou. Em suas mãos, uma réplica do selo imperial brilhava, mas ninguém podia imaginar que era falso. O símbolo sagrado, outrora sinal de união e legitimidade, agora parecia um troféu tomado à força. Ele o ergueu diante de todos, e a sala mergulhou em silêncio absoluto. A vontade do sangue está acima da vontade dos mortos. Disse, e suas palavras foram frias como aço. O império não precisa de lágrimas. Precisa de um trono que permaneça de pé. E eu serei esse trono. Houve um murmúrio breve, depois, apenas o som abafado de joelhos tocando o chão. Um a um, os ministros se curvaram. Uns por medo, outros por conveniência, e poucos, talvez, por verdadeira fé. Em um único amanhecer, o império havia mudado de mãos. Enquanto o novo imperador recebia os votos de submissão, a estrangeira, a mulher de cabelos dourados e olhos de mármore, permanecia nas sombras, observando da varanda elevada. Não havia orgulho em seu rosto, nem surpresa. Apenas um sorriso sereno, paciente, de quem entende que o destino é apenas uma mesa de jogo, e que os deuses são maus perdedores. Nas profundezas do Palácio das 100 Portas, longe da glória e dos brados, Lian era arrastada por 2 guardas. As correntes batiam nas pedras, o som úmido ecoando pelos túneis. O ar era frio e cheirava a mofo e ferro oxidado. Cada passo a levava mais fundo, para o ventre do império, o mesmo ventre que devorava seus próprios filhos. Quando a jogaram na cela, ela cambaleou, mas não gritou. Apenas se sentou no chão e olhou para as próprias mãos, pequenas e trêmulas, ainda marcadas pela tinta do luto. Por um momento, tentou rezar. Mas as palavras não vieram. Apenas o silêncio, espesso, pesado, cortado pelo gotejar constante do teto. Então chorou, não pelo medo da morte, mas pela certeza de que compreendia, enfim, o que o pai tentou lhe ensinar. A guerra não começa com espadas. Começa no coração. Do lado de fora, o vento soprou sobre os telhados dourados do palácio, levando consigo os murmúrios da cidade. O dragão dourado morreu. Mas um novo dragão despertou. E nas janelas altas do salão imperial, a estrangeira continuava a sorrir. Um sorriso leve, quase ausente, o sorriso de alguém que sabe que as tragédias não nascem do acaso, mas de mãos muito humanas. Enquanto os salões do trono ecoavam com o som de copos, risos e promessas, o ventre do Palácio das 100 Portas exalava um outro som, abafado, úmido, quase humano. Goteiras batiam no chão de pedra como um compasso lento, e o ar, saturado de mofo e ferro, pesava nos pulmões como uma maldição. Ali embaixo, o tempo não passava, apodrecia. Lian, que um dia foi o orgulho do império, estava encolhida no canto de uma cela sem janelas. A seda que antes cobria seu corpo havia se transformado em trapos endurecidos pelo sangue seco e pela sujeira. O frio era constante, mas o que realmente doía era o silêncio, o tipo de silêncio que nasce quando até os deuses viram o rosto. Os guardas vinham e iam, deixando tigelas de água turva e restos de pão duro. Nenhum deles ousava olhá-la nos olhos. Era como se acreditassem que falar com a filha do imperador ainda pudesse ser um crime. Nos dias seguintes, os rumores se espalharam como ervas daninhas. Nas praças, os arautos proclamavam que a princesa havia partido em retiro sagrado ao templo de Enrin, para purificar o corpo e a alma após a morte dos pais. O povo, cansado de tragédias, acreditava. Mas nos corredores do poder, a verdade rastejava.
um segredo sussurrado entre dentes e selado por medo. A princesa estava viva e aprisionada. Naquela noite, enquanto os gritos e choros dos outros prisioneiros ecoavam pelos corredores subterrâneos, Lian ouviu passos. Passos leves, compassados, medidos demais para pertencer a um guarda. O som aproximava-se, e cada batida parecia arrancar um fragmento do silêncio. Quando a porta de ferro rangeu, o ar pareceu se tornar mais frio. A mulher que entrou não precisava ser anunciada. A própria escuridão parecia se curvar à sua presença. Ela, a estrangeira. Os cabelos dourados, presos em uma trança simples, refletiam a luz trêmula da tocha como se fossem fios de metal. O rosto, sereno e pálido, tinha algo de cruelmente belo, uma beleza que não vinha da carne, mas da certeza do poder. Sem pedir permissão, aproximou-se. Os olhos dela, dois poços gelados de curiosidade, examinaram Lian como quem observa uma criatura rara e moribunda. Com um gesto lento, pousou o dedo sob o queixo da princesa, forçando-a a erguer o rosto. Mesmo humilhada, torturada e jogada ao nada, ainda mantém esse fogo nos olhos. Murmurou. Sua voz era baixa, quase terna, mas cada palavra cortava como uma lâmina. Lian tentou desviar o olhar, mas a mulher o segurou com firmeza. O toque era gelado, quase inumano. Sabe, continuou a estrangeira, inclinando-se um pouco mais, até que o hálito dela roçasse a pele da princesa, eu realmente não gosto de pessoas como você. Os dedos dela deslizaram até os lábios de Lian, traçando o contorno com lentidão calculada. O selo real sumiu. Disse em tom quase casual, como quem fala sobre o tempo, e eu duvido que uma garotinha como você tenha tido a astúcia de escondê-lo. Com um leve beliscão, puxou o lábio inferior da princesa. Mas ainda assim, quero ouvir de sua boca. Lian respirou com dificuldade. O cheiro da mulher era uma mistura de mirra e fumaça. O que você quer de mim? Perguntou, a voz rouca. Quero a localização da Câmara do Dragão. A resposta veio sem pausa, sem emoção. Aquele velho dragão doente te escolheu como sucessora, não foi? Então deve ter te contado. Essa é uma tradição antiga, de imperador para imperador. Um segredo que o sangue carrega. Eu não sei de nada. A voz da princesa falhou, mas os olhos permaneceram firmes. Por favor, apenas me deixe ir. A estrangeira riu, um som baixo, quase um sopro. Não. Respondeu, simples, como quem enuncia uma lei natural. Mesmo que isso fosse verdade, ainda precisaria de você e do selo para abrir a câmara. Ela se levantou, caminhando alguns passos para trás, e por um instante ficou de costas, olhando para a chama vacilante da tocha. A tempestade sempre chega à costa, princesa. Murmurou. Essa é a natureza das tempestades. Elas não pedem permissão. Elas destroem. Virou-se novamente, o olhar tomado por uma intensidade quase febril. Eu pretendo pegar de volta o que foi roubado. Aquilo. Seus dedos se fecharam no ar, como se segurassem algo invisível. É algo que está além da compreensão de vocês. Além da história, além da carne. E mesmo assim, o teu povo ousou tocá-lo. Lian, com o corpo tremendo e a voz quase inaudível, perguntou. Você fala como se o Império tivesse roubado algo dos deuses. A mulher se aproximou outra vez, ajoelhando-se diante dela. Não dos deuses. Sussurrou. De mim. O olhar de ambas se cruzou, e por um instante o tempo pareceu se partir ao meio. A chama da tocha estremeceu, e uma gota d'água caiu do teto, dissolvendo-se no chão como um presságio. A estrangeira se levantou devagar, limpou o pó das mãos e fez um sinal para o guarda do corredor. Ela vai ficar viva. Disse. Ainda preciso do fogo nos olhos dela. Quando as portas se fecharam novamente, o som dos passos desapareceu, e a cela voltou a mergulhar na penumbra. Lian permaneceu imóvel por um longo tempo, sentindo o gosto metálico do sangue na boca e o frio subindo pelos ossos. Lá de cima, o som distante das flautas e dos tambores anunciava mais uma noite de celebração, a festa do novo imperador. O império festejava. E nas profundezas do palácio, uma princesa esperava o nascer de um sol que talvez jamais voltasse. Sob o peso da noite, o palácio das 100 portas parecia respirar, uma criatura antiga e fatigada, feita de pedra, silêncio e memórias. A chuva descia em véus densos sobre os telhados de jade, escorrendo pelos relevos dourados e sumindo nas fendas do mármore, onde, há muito, o sangue dos justos e dos condenados havia se misturado em um mesmo curso.
O trovão se arrastava sobre os céus como o rugido distante de um deus adormecido, e, entre as colunas do pátio imperial, o vento trazia consigo o eco dos sinos do templo, lentos, fúnebres, como se o próprio império estivesse sendo velado. Lá embaixo, no ventre do palácio, onde o ar era úmido e o chão respirava mofo, a princesa Lian esquecia o nome dos dias. O tempo ali não corria, apodrecia. O som constante da água gotejando nas pedras era sua única companhia, o compasso de uma eternidade sem sol. O frio a havia despojado da realeza, já não era uma princesa, apenas um corpo pálido, magro, envolto em trapos e silêncios. Às vezes, sonhava com o perfume das flores do pátio oriental, mas, ao acordar, tudo o que sentia era o cheiro metálico da ferrugem e o gosto do medo na boca. Os guardas falavam pouco. Entravam e saíam como sombras, deixando tigelas de arroz frio e mentiras mornas. Diziam que Shuren, seu irmão, havia sido coroado. Que o povo a chamava de traidora. Que os deuses, envergonhados, haviam desviado os olhos do trono. Ela não respondia, aprendeu que, no palácio, palavras eram facas que cortavam em silêncio. Mas, nas horas mortas da madrugada, quando a chuva se tornava apenas um murmúrio distante, ela falava sozinha. Falava com o pai. Por que me deixaram, mamãe, papai? Murmurava, encarando o teto escuro. Disse que o trono seria um peso. Mas não disse que seria uma sepultura. O som da própria voz a assustava. Tornou-se áspera, desacostumada à linguagem dos vivos. Quando o sono vinha, trazia consigo lembranças distorcidas, o toque frio da mão do imperador moribundo, o brilho do selo imperial repousando sobre o pergaminho, o sussurro: governa com alma, não com espada. E então acordava, o coração disparado, com o eco daquela promessa ainda queimando em seus ossos. Naquela noite, o gotejar cessou por um instante. O silêncio, absoluto, fez o ar parecer mais pesado. Foi então que ouviu, o som inconfundível de metal contra metal, o ranger de uma fechadura que se recusava a morrer. Lian ergueu a cabeça, os olhos tentando distinguir o vulto que surgia na penumbra. O clarão de uma lamparina revelou um rosto que ela julgava perdido para sempre. Capitão Katsuro. Sua voz quebrou no ar. O velho sorriu, mas o sorriso era triste, como o de quem carrega fantasmas demais. O tempo havia-lhe roubado a força, mas não a dignidade. As cicatrizes que cruzavam seu rosto contavam batalhas travadas em nome de um imperador que já havia virado pó. Alteza, disse ele, ajoelhando-se, há ainda quem lembre do que o imperador sonhou para este mundo. Ela o olhou com incredulidade, o coração dividindo-se entre a alegria e o temor. Dizem que está morto. É o que precisam acreditar. Respondeu, retirando de dentro do manto uma pequena chave de ferro. Às vezes, é o único modo de continuar servindo. O som das correntes se partindo ecoou pelo corredor como um grito contido. Quando os grilhões caíram, Lian mal conseguiu sustentar o próprio corpo. Katsuro a amparou com cuidado, como quem carrega uma peça de porcelana delicada. Lady Kaoru me enviou. Sussurrou. A Rosa de Ferro ainda luta por ti. Ela acredita que a esperança do Império ainda respira. Lian franziu o senho, sem compreender. Kaoru era um nome que o povo dizia com reverência e medo. A guerreira que dançava entre flechas, a mulher que desafiou senhores e sobreviveu aos reis. Por que ela faria isso? Perguntou, desconfiada. Porque ela viu o mesmo que eu vi em teu pai. Respondeu ele, entregando-lhe um pequeno embrulho envolto em seda escura. E porque ela sabe o que acontece quando o trono cai em mãos famintas. Quando Lian abriu o tecido, o ar pareceu sumir de seus pulmões. Ali, diante dela, repousava o selo imperial de Han Hiryu, o sol gravado em ouro, a marca do poder que unia céu e terra. O símbolo que Shuren jurava possuir. Como? Kaoru arriscou tudo para tirá-lo do palácio. Disse Katsuro. Sem ele, teu irmão é apenas um usurpador com espada. Mas sem ti, o selo não passa de metal. Lian tocou o selo com as pontas dos dedos, sentindo a frieza do ouro como se fosse a pele do pai morto. Uma onda de lembranças a atingiu, o cheiro do incenso no quarto imperial, o som da respiração fraca, o toque gelado da mão dele quando a fez prometer que não governaria pelo medo. Eu não sou o que ele queria que eu fosse. Murmurou. Katsuro a fitou por um longo tempo, e quando falou, sua voz soou grave, firme, mas carregada de uma ternura que raros guerreiros se permitem. Nenhum de nós é. Mas ainda assim, lutamos. O velho se moveu,
abrindo uma passagem secreta na parede, uma das antigas rotas de fuga construídas nos tempos de Issei I. A pedra deslizou com um som baixo, revelando um corredor estreito, iluminado por tochas antigas que ardiam com uma chama azulada. O ar era denso, cheirava a poeira e a ferro oxidado. Eles caminharam lado a lado, e o som de seus passos parecia ecoar debaixo da terra como o batimento de um coração adormecido. Nas paredes, inscrições antigas contavam histórias de dragões e imperadores esquecidos. Lian passou a mão sobre uma delas, o rosto do fundador da dinastia Han Hiryu, gravado em relevo, os olhos vazios como poços sem fundo e em suas mãos segurava um cálice que brilhava. Para onde estamos indo? Perguntou ela, com a voz ainda trêmula. Para fora dos muros. Respondeu o capitão, ajustando a lamparina. Há caminhos que os generais esqueceram, mas eu os conheço. Lady Kaoru ordenou que te leve ao norte. Há alguém que precisa te ver. Lian parou, o coração disparando ao ouvir o nome que se seguiu. Rengoku. O som do nome encheu o túnel como o rugido de uma fera. O monstro de Kaigen. O general que os bardos ainda cantavam em voz baixa, o homem que jamais perdeu uma batalha, mas que abandonou o império ao ver a corrupção do trono. Ele é sangue da casa An, mesmo que a negue. Disse Katsuro. E é o único capaz de manter-te viva. A jovem abaixou o olhar. O medo e a dúvida se misturavam como veneno. Ele não me reconhecerá. Eu era uma criança quando o vi pela última vez. O velho sorriu, e naquele sorriso havia uma fé antiga, teimosa. Ele reconhecerá o sangue. O dragão dorme, princesa, mas ainda sonha. Lian apertou o selo contra o peito, sentindo o peso do ouro e da herança. O som distante da chuva voltava a ecoar sobre as abóbadas, e por um instante ela acreditou ouvir, entre o trovão e o vento, a voz do pai, um murmúrio doce e amargo, dizendo-lhe para continuar. Então ela respirou fundo e deu o primeiro passo para fora da cela. O frio cortou-lhe a pele como aço, mas o medo se transformou em outra coisa, em vontade. Atrás dela, o corredor se fechou, engolindo as sombras. À frente, o túnel conduzia ao desconhecido, ao império dilacerado, às promessas não cumpridas. E, enquanto subiam as escadas que levavam à superfície, Katsuro pensou em silêncio que talvez fosse isso que o velho imperador havia previsto. Não um trono de ferro e glória, mas um futuro nascido das ruínas, conduzido por uma jovem de olhos tristes e alma inquebrantável. Lá fora, a noite ainda chorava, mas pela primeira vez em muito tempo, o vento que soprava sobre o Palácio das 100 Portas não cheirava apenas a morte, mas a recomeço. O novo salão celestial resplandecia como uma ferida recém-aberta. O mármore ainda cheirava cinza e sangue de artífices mortos de exaustão. As colunas, antes adornadas com versos sagrados, agora ostentavam dragões dourados em espirais ascendentes, símbolo da glória que Shuren jurava restaurar. O trono, erguido sobre degraus de ônix, foi forjado do ferro de 1000 espadas recolhidas dos campos de batalha. O metal ainda parecia pulsar, quente, como se lembrasse das mãos que o empunharam. No alto de tudo, sentado com o corpo relaxado e o olhar febril, estava Shuren Han Hiryu, o autoproclamado novo imperador. Sua presença dominava o salão como um trovão contido. Cada movimento seu parecia ameaçar o ar ao redor. Os servos mal ousavam respirar. O som distante da chuva martelava o teto dourado, mas, dentro daquelas paredes, a tempestade já era outra. Diante dele ajoelhavam-se Lady Kaoru no Setsuna, a rosa de ferro, e Zhao-Ren, o deus da matança. Shuren os observava de cima, o rosto entre sombras. A nova coroa, pesada, grotesca em seu esplendor, refletia a luz das tochas em tons de bronze, enquanto as chamas tremulavam como se temessem soprar muito perto. Rengoku se recusa a vir. Disse o novo imperador, o tom baixo, cortante. Jiri Takamura também. Dizem que o trono pode esperar. Que tem assuntos mais nobres que o imperador. Ele se inclinou para frente, os olhos incendiados por raiva contida. Covardes. Todos. Antes que alguém pudesse responder, Shuren se levantou num movimento rápido e atingiu o rosto de uma serviçal que se aproximava com uma jarra de vinho. O som seco da bofetada ecoou pelo salão como um trovão. A mulher caiu, escorregando pelos degraus até parar aos pés de Kaoru. O sangue manchou o piso recém-polido. Kaoru não se moveu. Zhao-Ren tampouco. O silêncio era absoluto, tão denso que o som da respiração da serviçal parecia um crime. Eles seguem as antigas regras, meu soberano, disse Zhao, enfim, a voz baixa, rouca, como se tivesse sido arrancada de dentro da terra.
As guerras entre irmãos não lhes dizem respeito. O decreto do velho imperador os libertou da obediência cega. Shuren deu uma risada curta, o riso de quem morde o próprio veneno. Regras, murmurou, recostando-se no trono. Correntes forjadas por homens fracos. O império pertence aos que têm força para tomá-lo. E eu o tomei. Eu sou o novo imperador. Sua voz explodiu pelas paredes, reverberando nas estátuas douradas dos ancestrais. Devem se ajoelhar e lamber o chão sob meus pés, sejam generais, monges ou deuses. Kaoru desviou o olhar, disfarçando nojo sob uma máscara de calma. Seu silêncio era um escudo, e Shuren, astuto, reconhecia nele uma forma de resistência. E você, Kaoru, ainda hesita? Perguntou, erguendo-se. O som dos passos ecoou até ela. A guerreira levantou o olhar, sustentando o peso do mundo na voz. Sirvo ao trono, não ao homem. Enquanto o selo imperial estiver em vossa posse, servirei ao trono. O ar pareceu congelar. Por um instante, o mundo inteiro coube no intervalo entre as palavras. Zhao Ren ergueu o olhar, um gesto mínimo, mas suficiente para que se percebesse o perigo que nascia ali. Shuren sorriu. Mas o sorriso não era de prazer, era de aviso. Muito bem, Lady Kaoru. Alguém que sabe o próprio lugar. Ele acenou com a mão, e um servo encapuzado emergiu das sombras atrás do trono. Aquele homem parecia não ter rosto, apenas uma ausência, uma sombra moldada em carne. Em suas mãos, carregava um pequeno pergaminho envolto em fitas negras. O Império sempre teve templos, disse Shuren, a voz agora baixa, controlada. Mas toda fé tem sua sombra. Desenrolou o pergaminho diante deles. O selo de cera rachou com um som seco, e o emblema revelou-se, uma flor de pétalas escuras, manchadas de sangue, o símbolo da Ordem do Lótus Negro. Zhao Ren baixou os olhos, e até ele pareceu hesitar por um segundo. Kaoru, porém, manteve o rosto sereno. Apenas sua mão, escondida sob a manga, se fechou lentamente em punho. Eles servem apenas ao poder, continuou Shuren. E o poder agora é meu. O perfume do incenso começou a parecer sufocante. O fogo das tochas tremia como se o ar se recusasse a manter-se puro. Shuren caminhou de um lado ao outro, o pergaminho ainda em mãos, como um sacerdote celebrando uma profanação. O velho imperador acreditava em ordem. Eu acredito em domínio. Sua voz era um corte. A ordem servirá como minha lâmina no escuro. O que o sol não purifica, a sombra queimará. Kaoru abaixou levemente a cabeça, e por um instante, os olhos dela, frios e profundos, refletiram não medo, mas um cansaço antigo. Ela compreendia, melhor do que qualquer um ali, o que acabará de acontecer. Shuren abriu as portas do inferno. E naquele salão recém-erigido, entre colunas douradas e sangue fresco, o Império começou a morrer outra vez, não pelas espadas, mas pelos segredos. O som da chuva intensificou-se lá fora, batendo contra os vitrais como preces negadas. Kaoru sentiu o cheiro do ferro e da cinza, e soube que, dali em diante, cada passo que desse seria sobre o fio de uma lâmina. Dentro dela, algo se quebrou, talvez a fé, talvez a esperança, mas o rosto permaneceu impassível, frio como a máscara que usava para sobreviver. Shuren voltou ao trono, ergueu a coroa com uma das mãos e a deixou pender, pesada, sobre a testa. O velho dragão está morto. Disse, num murmúrio que mais parecia uma promessa. Agora o fogo é meu. E quando o trovão rugiu, as tochas vacilaram, projetando sombras sobre o novo imperador. Sombras que se moviam como se rissem, já celebrando o caos que estava por vir. E assim, chegamos ao fim desse capítulo. Mas lembre-se, a história está longe do fim. Se você quer descobrir o que vem depois, se inscreve aqui no canal Locra, ativa o sininho e deixa o like. É isso que mantém essa jornada viva e faz o sangue da história continuar correndo. Eu sou Cláudio Coelho, e você está no canal Locra. Até a próxima!